Este, irmãos, eu dei o título como as consequências de não se tomar decisões segundo a vontade de Deus. Saul está experimentando consequências sérias porque tomou decisões que não eram a vontade de Deus para a vida dele. Saul foi por um caminho do qual Deus não havia dado a ele, e então ele está agora sofrendo consequências. Há um contexto aqui por detrás, irmãos, que o livro de 1 e 2 Samuel é um livro único na Bíblia hebraica, mas a gente não sabe quem foi o autor desse livro. Ele conta, na verdade, a história do povo de Israel, onde o momento dos juízos se encerraram e agora começa a monarquia. E nessa transição entre teocracia e monarquia, agora Deus estabelece por meio do Espírito Santo reis, e aqui a gente está vendo o reinado do rei Saul. E o pano de fundo histórico desses livros mostra a importância da aliança de Deus com o povo de Israel. E dentro desses dois livros, basicamente, nós temos a figura central de Davi, de Saul e de Samuel. E nesse texto que a gente leu, o narrador faz um breve relato da vida final, ali do finalzinho da vida de Saul. Ele começa, na verdade, fazendo uma pausa da vida de Davi, quando a gente vê no capítulos 29 e 30, onde ele fala um pouquinho também dessa história de Davi, mas por fim, no capítulo agora 28 e no capítulo 31, a gente vê o final da vida de Saul. Esse capítulo é um ponto culminante, irmãos, da autodestruição de Saul. Saul mesmo procurou o seu próprio fim, a sua própria negligência o levou a essa morte trágica. Ele desobedece a Deus, oferecendo no lugar de Samuel sacrifícios, no capítulo 13. Ele desobedece a Deus por não exterminar os amalequitas, no capítulo 15. E agora o próprio capítulo 28 fala que ele tornou-se inimigo de Deus. Não seria muito grave isso? Imagine você ser chamado de inimigo de Deus. Portanto, Saul passa grande parte da sua vida tomando decisões sem consultar a Deus. Saul passa tomando decisões contrárias à vontade de Deus, sem consultar ao Senhor. E aqui vem a primeira pergunta honesta: como está a sua avaliação de vida? Você tem tomado decisões fora da vontade de Deus, sem consultar ao Senhor? Pois é, Saul fez isso. Deus dava uma ordem para Saul, Saul fazia o contrário. Como é que está a sua obediência a Deus? Deus está te dando ordens claras e bíblicas e você não está obedecendo? Portanto, Saul então tomava decisões contrárias à vontade de Deus e decisões pessoais. Sabe aquela birra com Deus? Estava embirrado. Deus falava uma coisa, ele decidia outra. Deus mostrava um caminho, ele ia para outro caminho. Ele estava, na verdade, contrariando constantemente aquilo que Deus havia falado. E eu quero dividir essa narrativa em 4 cenários. Quando você está assistindo um filme, não tem as cenas? Pois é, vamos dividir aqui em 4 cenas. Na primeira cena, está no verso 3 ao verso 7, quando ele descreve a situação. A segunda cena mostra Saul indo consultar a médium, no verso 8 ao 14. A cena de número 3 é a fala de Samuel e as consequências sobre a vida de Saul. E por fim, a última cena mostra a conclusão dos acontecimentos, a do verso 20 ao 25. Vamos então analisar essa história? Uma história difícil da gente avaliar aqui essa noite, mas eu peço a paciência dos irmãos, porque ela tem tudo a ver com a pregação temática sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus. Nessa primeira cena, irmãos, que eu falei para vocês, descrevendo os eventos, Saul ainda era rei de Israel, mas ele já havia sido rejeitado por Deus. Imagina você estar governando e Deus não está aprovando isso. Saul já era rejeitado por Deus, mas continuava rei. Samuel já havia morrido, e essa frase, na verdade, é um presságio ruim, há uma ideia fúnebre já daquela narrativa. Saul havia desterrado os médios e adivinhos. O que significa desterrar? Expulsar. Ele expulsou, ele baniu, ele mandou para fora do povo de Israel médios, adivinhos. Essa atitude de Saul é inclusive louvável. A lei de Moisés proibia você consultar médios, adivinhos, consulta aos mortos. Nós vemos, por exemplo, o livro de Levítico, capítulo 19, verso 31. Não recorram aos médios, nem busquem os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 18, não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou encantamento. Quer seja médium, consulte os espíritos, consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Portanto,
Era muito claro na lei de Deus que você não deveria ter esse tipo de prática. Então, Saul tem uma atitude louvável. Ele vai e expulsa esses médios da terra do povo de Israel. E essa expulsão ordenada por Saul, então, é apresentada exatamente em paralelo com a morte de Samuel, para demonstrar que não dispunha mais de nenhum recurso da parte de Deus para que Saul pudesse ouvir a voz de Deus. Irmão, isso aqui é tão sério. Imagina você perdido na vida para tomar decisões. Você busca a Deus, mas parece que você não está ouvindo a voz de Deus. Saul estava nessa cilada. O Senhor havia abandonado Saul somente porque, na verdade, em primeiro lugar, o próprio Saul abandonou a Deus. É Saul quem rejeita primeiro o Senhor. Claro que o texto bíblico mostra que Deus rejeita Saul, mas o primeiro que é rejeitado, na verdade, é o próprio Deus por meio de Saul. E os filisteus, então, estavam agora num campo de batalha, pronto para invadir a terra de Israel. Imagina esse episódio, então, as linhas de combate estão sendo formadas, o povo de Israel está acampado num lugar, e o povo dos amalequitas está no outro lugar. Tem aí, João, eu não sei se deu para a gente projetar esse acampamento, tá aí? Isso, ficou meio ruim, né, irmãos? Mas olha ali, em vermelho, está o acampamento dos filisteus, à esquerda minha, né? Aliás, a nossa esquerda. À direita está os acampamentos israelitas, e Endor está acima, onde Saul foi consultar aquela médium. Então ele está aqui nessa uma linha de frente de campo de batalha para outra linha de frente do povo de Israel. E o fato é então que Saul não estava entusiasmado com essa batalha, irmãos. Ele estava com muito medo, na verdade. Uma vez que ele precisava desesperadamente se apoiar em alguém, ele precisava de um conselho, ele precisava de ânimo. Não tem irmãos andando assim também? Precisa de um conselho, de um ânimo para poder decidir? Pois é, ele estava isolado e sem direção. A única ocasião então que o texto hebraico afirma que filisteus como israelitas acamparam um de frente para o outro em guerra, está no próprio Samuel, mas no capítulo de número 4. E esse paralelo então agora é, infelizmente, um prenúncio da queda de Israel e do próprio Saul, onde Israel sofreu uma derrota humilhante, assim como vai acontecer mais na frente, se a gente fosse explicar esse texto. Portanto, diante então desse cenário de guerra, o exército filisteu já está se mobilizando, e Saul e seus homens estavam preparados para o confronto, mas o pavor tomou conta do coração de Saul, diz o texto bíblico. Saul sentia-se aquele tipo de medo que domina pessoas. Já aconteceu esse tipo de medo? Aconteceu comigo quando eu fui assaltado, na mão armada. Eu estava com um carro, do outro lado da rua chegou um rapaz com uma arma empunhada, né, à altura da barriga, ele falou, passa a chave do carro. Aquela hora eu entrei em pânico. E o pavor, na verdade, que toma o coração de Saul é mais ou menos esse, de paralisia, incapacitando ele até de tomar decisões sérias. Exatamente como muitas pessoas que se paralisam diante de decisões. Por que tem muita gente que não avança? Não toma decisões? Porque paralisou, ficou com muito medo. Essa então é a primeira cena, o primeiro cenário. A segunda cena começa no verso 6, mostrando as consequências da falta da direção de Deus na tomada de decisões de Saul. O verso 6 mostra que, na verdade, a fé dos israelitas em Deus foi enfraquecida gradativamente sobre o reinado e governo de Saul. Nessa passagem vemos Saul, por exemplo, buscando algo que era contrário à vontade de Deus. Não é estranho, irmãos? O próprio Saul expulsa aqueles médiuns e agora ele vai atrás deles. Naquela ocasião, irmãos, biblicamente falando, havia apenas 3 maneiras de Deus falar ao povo. Primeiro, Deus comunicava por meio de sonhos e revelações, certo? Eu sei que muitos crentes ainda buscam essa prática, mas essa prática era para o período do Velho Testamento. Há uma outra espécie também de forma de comunicar com os homens que era Urim e Tumim. O que é dizer Urim e Tumim? Basicamente um lançar sortes. No lançar sortes é como se você tivesse dados e ali ele saberia se Deus falaria sim ou não por meio do Urim e Tumim, esse lançar de sortes. E por fim, Deus falava por meio dos profetas. 3 aspectos do qual Deus falava ao povo de Deus. E não dispondo de nenhum desses 3 recursos, Samuel era um profeta e estava morto. Ele não lançou Urim e Tumim e ele não teve sonhos. Agora então Saul não sabe mais fazer a vontade de Deus, ele não sabe mais tomar decisões segundo a vontade de Deus.
Na verdade, a batalha estava próxima, e Saul então infringiu agora a própria lei que ele já tinha estabelecido de expulsar os médios do reinado de Israel. E Deus proibiu aquilo ali, como a gente já leu na lei de Moisés, falando exatamente que a prática de consulta aos mortos e a mediunidade era proibido pelo Senhor. Portanto, Saul está alguém perdido. E nesse terceiro cenário, na verdade, mostra as consequências de por que ele então agora tomou essa decisão. E nessa tomada de decisão, sabe qual foram as consequências que Saul sofreu? Engano e mentira. Nós descrevemos a cena, nós vimos que Saul não tinha mais a direção de Deus, agora então ele sofre mentiras e enganos, e a gente começa a ver isso a partir do verso 8. E a gente vê, na verdade, irmãos, que não importava o meio que Saul tentasse usar, ele não receberia nenhuma resposta da parte de Deus, por isso que ele partiu para o desespero. Partiu para fazer algo que era completamente contrário à vontade de Deus. E ao longo dessa parte da vida de Saul, era só um exemplo, um espelho daquele que ele fez a vida toda. A vida toda Saul tomou decisões contrárias à vontade de Deus, irmãos. A vida toda Saul não buscou a direção de Deus, e agora ele está em desespero pleno. Porque ao compreender e buscar compreender a vontade de Deus para a sua vida, ele fazia exatamente o contrário que Deus havia ordenado. Não é de se admirar então que o próprio Deus abandonasse Saul no final da sua vida. Então ele vai procurar essa médium. E ele fala uma frase interessante, ele diz: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Lembra que ele está lá naquele acampamento, ele sobe até Endor, lá naquele lugar, e ele vai disfarçado, para que a mulher não reconhecesse, para que ela adivinha não soubesse que ele era o próprio rei Saul. Então ele chega àquela mulher disfarçado e fala: eu quero que você me adivinhe pela necromancia. Essa mulher tinha capacidade de fazer essa consulta aos mortos, e acreditava-se, irmãos, naquela época que havia uns portais, sabe assim, um portal mágico que se abre para você se comunicar com os espíritos? Pois é, havia essa ideia. E a partir do verso 9 até o verso 12, a gente vê, na verdade, que após a expulsão dos médios, ela ficou com medo de exercer a sua prática. Mas ele diz: tão certo como vive o Senhor, Saul faz um juramento incoerente. Ele mesmo tinha expulsado os médios, e agora, na verdade, ele jura para reverter a própria atitude dele. É uma incoerência, não é verdade? E aí, irmãos, o texto avança dizendo o seguinte: vendo a mulher Samuel, ela tem uma visão prévia. No hebraico aqui, o verbo enxergar, ele é traduzido por ter uma visão, ser visto. Acontece, irmãos, que na verdade esse verbo do hebraico do imperfeito mostra uma ação contínua que ainda não concluiu. É uma ação que ela está acontecendo. Logo então, a cena que é visualizada, ainda não concluída, mostra que na verdade ela tem uma perspectiva do próprio Saul. Saul, na verdade, ele vê aquela cena mostrada aqui pelo narrador, onde a mulher vê Samuel por uma visão antecipada. Só que tem um problema: Samuel sobe. E aí não só sobe, como ela fala que vê um Deus que subiu da terra. Irmãos, aqui começa a complicação do texto. Primeiro porque a palavra empregada aqui, Elohim, significa deuses ou juízes, pessoas de autoridade. A palavra Deus aqui, na verdade, é comum no Antigo Testamento, mostrando uma variedade de sentidos, mas o fato de subir da terra, vir de baixo, mostra algo sério, que é o que a gente chama de Sheol. O que era o Sheol, irmãos? O Sheol, na verdade, toda vez que é referido na Bíblia, ele refere-se às coisas que não é do Senhor. Então, como pode o profeta, alguém de Deus, está vindo da parte de baixo da terra, está subindo? Quando a Bíblia quer referir-se a coisas que são dos demônios, do diabo, ele refere-se a esse termo. Mas quando a Bíblia refere-se às coisas celestiais, fala das coisas do alto. E agora, para piorar, fala de um ancião que está envolto numa capa. Aí vem uma chave importante do texto, quando diz o seguinte: quando Saul entende que foi Samuel. Olha só o final do verso 14. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Foi um entendimento, ele não faz um afirmativo, o narrador não afirma. Tem horas que o narrador afirma que é Samuel, mas agora ele está afirmando que foi um entendimento de Saul que era Samuel. Então muitos estudiosos defendem que essa posição de que ele subiu da terra, na verdade era um ancião em capa que
Saul desejava que fosse Samuel, mas que não necessariamente era o profeta. Isso aqui, sabe o que lembra? Aqueles relatos onde os psicólogos tentam de alguma maneira sondar o coração da pessoa, entende? Ou então quando você quer muito algo e você fica procurando que aquela coisa aconteça, tentando reafirmar algo que você já quer no seu coração. Então você está tão desejoso daquilo que você procura meios para confirmar aquilo que já é o seu desejo, né? Tipo quando alguém assim, você fala: Deus, será que é da vontade de eu namorar essa menina? Me dá sinais. Aí ela vem, senta perto de você e você acha que ele é o sinal. De repente você vai beber água, ela está junto. Então você está confirmando, na verdade, um desejo do seu próprio coração. Portanto, então, é muito provável que é um desejo e do entendimento de Saul que fosse Samuel. Mas é interessante que ele diz, o texto mostra que ele inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou, mostrando na verdade que todo o tempo, irmãos, Saul estava prostrado. Ele não viu necessariamente se aquilo ali era Samuel. E eu digo supostamente porque no tempo que ele está com aquela sessão daquela mulher, ele está com o rosto em terra. Então, como aquela mulher fala que é um ancião, em volta de uma capa, Saul entendeu que poderia ser Samuel. Ou seja, buscar, irmãos, a direção de Deus por meios ilícitos, contrário à palavra de Deus, só vai trazer mentira e engano. A gente está com dificuldade de saber se era de fato Samuel ou não, porque algumas vezes o narrador afirma que é Samuel, outras vezes está falando que entendeu que era Samuel. Buscar a direção de Deus, de tomada de decisões, irmãos, fora da palavra de Deus, vai trazer engano para você, mentira, confusão na sua vida. E a terceira consequência não é só a mentira, o engano, mas a terceira consequência aqui da falta de direção de Deus, a tomada de decisão de Saul, foi porque então agora vem o juízo de Deus sobre a vida dele. E aqui vem a quarta cena. A quarta cena que começa no verso 15 com a própria palavra do profeta, no verso 16. Então Samuel disse. Irmãos, de fato no hebraico é o próprio profeta, é o nome de Samuel. Entretanto, como eu falei na explicação anterior para vocês, o narrador está descrevendo os fatos. Ele apenas descreve, na verdade, aquilo que Saul está desejando enxergar. Então, a informação que a gente se dispõe, irmãos, na verdade, não resolve a questão. Porque Saul entende que é Samuel. Agora o texto está afirmando que é Samuel. Saul então desejava ser tranquilizado por meio daquela palavra. E aí vem um problema ainda mais grave, porque se fosse Samuel, o que o texto fala, irmãos? No começo do verso 16: por que me inquietaste fazendo-me subir? O verbo aqui inquietar ou perturbar aparece também em Isaías capítulo 14, descrevendo a chegada do rei da Babilônia, agitando o que? O Sheol. E eu falei para vocês o que é o Sheol? As coisas que não são de Deus. Então como nós vamos dizer que isso aqui é Samuel? Samuel está na presença de Deus. Samuel é alguém salvo. Como que ele vem do Sheol, vem de baixo e se apresenta a Saul? E aqui, irmãos, ele vai dizer uma profecia, principalmente no verso 19, quando ele diz o seguinte: o Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Bom, se Saul e os filhos dele estarão comigo, ou ele estaria no inferno com esse suposto Samuel, ou ele foi para o céu com o Samuel verdadeiro. Portanto, irmãos, a conclusão desse texto nos leva a perguntas intrigantes. E aí eu vou fazer aqui com vocês. Primeiro, afinal, diante desse texto bíblico, é possível a gente consultar os mortos? Primeira pergunta: Deus permitiu que Saul consultasse os mortos e o morto está falando. É possível? Se é possível, será que então eu posso fazer essa prática hoje? Hoje eu posso ter essa busca? E se sim, se é possível, se Deus avaliou essa prática, por que Deus permitiu com que Samuel falasse por intermédio daquela médium? Será que de fato era Samuel mesmo, ou era uma entidade espiritual que a Bíblia não quer explicar? Irmãos, aqui tem 4 grandes possibilidades, e grandes homens de Deus se divergem em todas elas. Eu vou adotar uma, mas eu confesso para os irmãos que esse texto é difícil. Não dá para a gente cravar, talvez, quase que nenhuma das respostas, mas eu vou levantar algumas possibilidades e aqui eu vou precisar um pouquinho de paciência de vocês. A primeira: será que era Satanás e um demônio e um espírito enganador? Primeira possibilidade.
Segunda possibilidade, era o próprio Samuel, porque o texto afirma em algumas afirmações aqui que era Samuel. Terceiro, Deus interveio na sessão e não permitiu a ação da médium, então é o próprio Deus intervindo na ação, desfaz tudo ali e é Deus que traz Samuel. E por fim, era uma entidade espiritual que a Bíblia não se preocupa em revelar. Eu estou mais com essa quarta opção, já vou falar para os irmãos, já vou adiantar. Para mim, é uma entidade espiritual do qual a Bíblia não está preocupada em revelar, porque o foco do texto não é esse. O foco do texto não é você saber que se era Satanás, se era um demônio, se era o próprio Samuel. O texto, na verdade, deixa uma dúvida. E no meio da dúvida, eu prefiro não fazer afirmações. Aonde a Bíblia se cala, eu também tenho que me calar. Qual que é o foco então desse texto? O foco é mostrar as consequências da falta da direção de Deus. O foco desse texto é mostrar, na verdade, o juízo de Deus quando você toma decisões que não são de acordo com a vontade de Deus. E eu quero agora defender cada uma das quatro posições brevemente, para não ficar tão cansativo. A primeira, vamos pensar se era um demônio. Se realmente fosse o diabo e o próprio Satanás, essa interpretação tem riscos, porque a Bíblia não menciona que é Satanás. O primeiro aspecto é esse, ela não fala claramente. Aonde a Bíblia diz que é um demônio, que é principado, que é potestade, ela diz claramente. Aqui não está claro sobre isso. Por exemplo, quando a serpente aparece no Éden, fala de forma clara. Quando Satanás apresenta-se diante de Deus para falar ali, com Deus, para falar a respeito de Jó, também é claro. Quando Satanás aparece em Apocalipse, é claro. Quando Satanás aparece para Jesus no deserto, é claro. Quando o próprio espírito maligno perturba Saul, também é claro. Portanto, falar que isso aqui é um demônio, falar que é Satanás, é muito difícil, porque a Bíblia não afirma claramente. Toda vez que a palavra de Deus fala que é um espírito maligno ou de engano, a Bíblia afirma claramente. Então, eu acho pouco provável que seja um demônio. Segundo aspecto, era o próprio Samuel. Essa daqui, por exemplo, o pastor Augustus concorda com essa ideia de que era o próprio Samuel, ok? Mas a dificuldade dessa história de Samuel vir de baixo, a história de que ele está ali, de alguma maneira, Saul e os filhos dele estarão com ele, fica difícil porque a gente não sabe de fato se Saul foi salvo ou não. Então é meio complicado. Por exemplo, Deus não teria atendido Saul por meio de um método que ele mesmo condena. Se é de fato Samuel, como é que Deus atenderia esse pedido? Consulta a médium, consulta a necromante, consulta aos mortos. Deus estaria validando aquilo que é contrário à sua própria palavra. Então eu acho difícil ser Samuel também, ainda que eu respeite a posição desses homens de Deus. Quem sou eu para falar contra? E não se pode conceber, irmãos, na verdade, algo que Deus havia proibido, como a feitiçaria, e agora ele estivesse validando essa posição. Como explicar então que Samuel sobe, fala de inquietude, fala da região dos mortos, fala na verdade dessa questão do Sheol? Portanto, irmãos, é muito, muito complicado também adotar que se fosse o profeta. E de fato, irmãos, eu fico com a terceira opção, que é a mais, enfim, a opção que eu chamo de Pilatos, aquela que você não adota nem que é Samuel, nem que é demônio, nem que é Satanás. Eu fico com aquela opção, olha, é uma entidade espiritual que a Bíblia não está preocupada em resolver. Eu fico com essa opção. Por quê, irmãos? Porque é muito difícil você falar dessas questões todas que eu já falei para você. Deus não validaria essas questões. Então, é muito complicado a gente definir quem é quem. Portanto, independente de quem quer seja, a conclusão desse episódio é muito trágica. A partir do verso 20, nós vemos isso. Vemos que a partir do verso 20, por exemplo, Saul cai com o seu rosto estendido no chão, e ele fica com muito medo por causa daquelas palavras de juízo. Qual que eram as palavras de juízo que ele recebeu? Que ele morreria nas mãos dos filisteus, verso 19, mas não só ele e os filhos dele também. E que não só Saul morreria e os filhos, mas todo Israel. Por que essa consequência? Porque Saul passou a vida inteira tomando decisões fora da vontade de Deus. Saul passou a vida inteira não consultando a Deus, e agora no final da vida dele ele está desesperado por uma palavra de Deus, e ao cair nesse desespero ele vai consultar a palavra de Deus conforme Deus mesmo condena. Essa é a conclusão do episódio. Nos versos finais dessa história a gente pode ver, irmãos, na verdade, infelizmente, Saul perdido.
E nessa história dele estar tão perdido, ele mesmo, por exemplo, fala que vai comer no verso 23, quando ele fala que ele recusa comida, não vou comer. Mas no próprio verso 23 fala que o servo e a mulher insistem com ele comer e ele concorda. Quer dizer, Saul mostra instabilidade. Irmãos, quando a gente está sem a direção de Deus, a gente é muito instável, muito instável. A gente fica com dúvida demais. E eu já disse isso para vocês nessa série de pregações. Dúvida é normal, irmãos. É normal a gente ter dúvida na hora de tomar decisões. O problema é quando a dúvida rouba a nossa paz. O problema é quando a dúvida te traz uma inquietude na alma. O problema é quando você está com tanta dúvida que aquele ali consome a sua alegria. Você não está feliz. Saul está inquieto. Saul está angustiado. Saul não está em paz. E porque ele não está em paz, agora, irmãos, ele está com a alma dele aflita. Então ele mostra-se inconstante, até mesmo se aceita ou não a oferta daquela mulher. Eu quero concluir agora com algumas aplicações. Em primeiro lugar, Saul não buscou meios ordinários que Deus havia determinado. Saul não busca, irmãos, os meios pelo qual Deus determinou para que a sua voz fosse ouvida naquela época. E eu volto a repetir, como que Deus falava com o povo naquela época? Urim, Tumim, sonhos e visões e por meio dos profetas. Saul, na verdade, não se importou com os meios ordinários de Deus para ouvir o que ele tinha para falar. Ele acabou buscando um meio não bíblico para ouvir a voz de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses, irmãos. Quantos crentes às vezes não vai num horóscopo? E aí eu falo de horóscopo real, através dos signos, mas eu falo também dos horóscopos gospel. Tipo assim, vamos naquela irmãzinha fulana de tal, que ela vai falar se eu devo fazer isso ou aquilo. Vamos no monte, que lá no monte eu sei que tem um irmãozinho que é reteté, que é do pé quente, e ele vai falar comigo e Deus vai usar ele. Irmãos, nós não temos mais intermediários. Por que a gente tem que estar dependendo de alguém para ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala que nós agora temos acesso direto ao nosso Deus Pai por meio de Cristo Jesus. Portanto, você não precisa de ninguém. A oração do pastor não é mais forte do que a sua oração. Aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho não tem mais poder de Deus para ouvir melhor a voz de Deus. Não tem. Certa vez perguntaram ao pastor Augusto, falou assim: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí ele falou: portanto, leia a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir a voz de Deus de forma audível. Então leia a Bíblia de voz alta, você vai ouvir. Irmãos, Deus mostra na verdade a seriedade de buscarmos a direção dEle e compreender a vontade dEle por meio de meios ordinários que Deus estabeleceu. Ocasionalmente Deus pode usar meios extraordinários. Irmãos, eu não nego isso. De alguma maneira Deus pode falar de forma extraordinária com você. Eu entendo. Mas o meio ordinário pelo qual Deus dirige homens é através da palavra, é através da oração, é através de conselhos de pessoas bíblicas sábias. Deus vai te mostrar por meio de circunstâncias. Por isso o foco dessa passagem não é aquele personagem que a gente teve dúvida se era ou não Samuel. O foco dessa passagem, meus irmãos, é o juízo contra a vida de Saul, porque ele passou a vida inteira não buscando a Deus, não buscando a direção de Deus, e o juízo agora veio. A conta chegou, a fatura do cartão bateu na porta de Saul e agora ele tem que pagar. Então, em primeiro lugar, a primeira aplicação é que Saul não busca meios ordinários pelo qual Deus determinou. A segundo aspecto é que o pecado nos leva à cegueira espiritual. Isso aqui é muito sério, irmãos. Saul estava perdido. Saul não sabia o que fazer. Ele não consultou um general do exército dele. Ele não consultou um amigo próximo. Ele não consultava a Deus. Ele não tinha ninguém. Sabe quando você está perdido assim, que você não tem com quem falar? Os filisteus ameaçavam invadir a nação de Israel. E quando as linhas de combate já estão formadas, Saul estava com medo da batalha. Ele não estava entusiasmado. E aí, pelo medo, o desespero de um conselho, de uma direção, ele na verdade então desobedece a palavra de Deus. Então, irmãos, ele mostra alguém sem rumo, sem direção. Irmãos, quando nós estamos vivendo a vida de pecado, a gente fica sem rumo mesmo.
Quando você está vivendo de forma pecaminosa, de forma constante, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus mesmo não. Porque o pecado te trouxe uma insensibilidade de ouvir a voz de Deus por meio dessa pregação aqui agora de repente. Ou por meio de uma pregação que você ouviu no YouTube. Ou por meio da leitura bíblica. De alguma maneira o pecado vai fazer com que você esteja cego, endurecido para aquilo que Deus está falando. Portanto, cuidado. Cuidado quando você vive uma vida pecaminosa e você de repente vai querer buscar a direção de Deus. Talvez vai ser mais difícil você ouvir a voz do Senhor. Uma vida de pecado nos leva a tomar decisões fora da vontade de Deus. Uma vida de pecado, na verdade, faz com que a gente tome inúmeras decisões erradas. E aí eu volto a dizer para você aquilo que eu já falei. Quando você diz assim, pastor, eu não tenho tempo para buscar a Deus, a minha vida é muito corrida. Hoje de manhã a gente falou sobre correria da vida, né? Na nossa escola bíblica dominical. Mas eu te digo uma coisa, quando você não tem tempo para buscar a direção de Deus, você vai tomar um monte de decisão errada. E aí essas decisões erradas que você vai tomar, você vai ter que gastar um monte de tempo, um monte de dinheiro, um monte de emoções, você vai desgastar a sua vida para tentar corrigir uma decisão errada que você tomou. Tudo porque você disse que não tinha tempo para buscar a Deus. Mas quando você tem tempo para buscar a Deus, você tem paz nas decisões que você vai tomar. Você tem certeza do caminho que você está seguindo, porque a palavra de Deus está te guiando. Você está em oração. Você busca conselho de pessoas sábias e as circunstâncias vão te mostrando que caminho tomar. Portanto, se você vai tomar essas decisões, irmãos, uma vida de pecado, cuidado. Isso pode ser o próximo passo para a sua ruína. Então, em primeiro lugar, Saul não busca meios ordinários. Em segundo lugar, o pecado nos leva à cegueira para a tomada de decisões. E em terceiro lugar, a pressão por tomar uma decisão na vida não pode lhe conduzir a um meio não bíblico. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está pressionado a tomar uma decisão séria. O fato de você tomar uma decisão séria, importante, essa pressão não deve levar você a tomar uma forma não bíblica de buscar a direção de Deus, como Saul. Saul estava pressionado. Saul estava pressionado pela batalha. E ao ser pressionado pela batalha, ele não ouviu a Deus, então vou buscar um meio rápido, ilícito, que não é o propósito de Deus. Em determinado momento do texto, irmãos, a gente vê Saul perdido, acuado, sem compreender a vontade de Deus para tomar uma decisão, e a proximidade da batalha estava ali. E pessoas que não experimentaram o novo nascimento de Deus, ele na verdade, irmãos, vão tentar buscar meios ilícitos mesmo. Perto lá da casa da mãe de Elaine tem um lugar que chama assim, Casa dos Santos Anjos. E eu lembro quando meu sogro estava internado na UTI, ele estava para morrer. Essa mulher lá dessa Casa dos Santos Anjos, que nada mais é do que um lugar assim, né, escuso para buscar, vocês sabem, né, irmãos, dessas coisas espirituais. Ela foi lá e bateu na porta e falou assim, eu vim aqui falar com vocês. Eu falei, pois não. Você não quer que a gente faça um trabalho para o seu sogro sair da UTI? Eu falei, não, muito obrigado. Não, mas seu sogro está prestes a falecer. Não, muito obrigado. Não, vamos lá que você vai ouvir, tal. Eu falei, não, muito obrigado. Irmãos, quantas pessoas na verdade buscam através da mediunidade, cartazes espalhados na cidade, por diversas coisas, que não é o Deus único e verdadeiro. Pessoas que estão perdidas. Pessoas que na verdade estão querendo encurtar o caminho para tomar decisões em suas vidas. Isso mostra que por meio da pressão a pessoa acaba buscando um meio ilícito. Ilícito que não é bíblico, assim como Saul. E a última aplicação aqui dessa noite é: Saul passou a vida inteira sem buscar a direção de Deus e no final ele quis, mas não encontrou. Eu te faço uma pergunta: você quer percorrer o mesmo caminho de Saul? Você está percorrendo o mesmo caminho que Saul? Saul, irmãos, não importava pelo meio do qual ele passou a vida inteira recebendo a direção de Deus. Samuel ia, falava com ele, ele não tinha interesse de ouvir a voz de Deus. Saul recebia uma palavra do profeta Samuel, mas ele ia lá e desobedecia.
Ao longo da vida de Saul, grande parte dele ele estava interessado mais na própria vontade dele do que na vontade do Senhor. Saul queria fazer mais o que ele quisesse, à maneira dele, ao modo dele, como diz aquela música do Capital inicial, né? A sua maneira. Então não é de se admirar que no final da vida dele, Deus mesmo o abandonasse. No final da sua carreira como rei, na verdade Saul queria uma direção, mas ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor, porque ao contrário, ele passou a vida inteira não querendo ouvir a voz de Deus. Portanto, ao contrário de Saul, você tem uma chance de se arrepender hoje. Ao contrário de Saul, você tem na verdade uma forma de se arrepender da maneira como você tem vivido, talvez sem a direção de Deus, sem se preocupar em orar e buscar mais essa direção. Talvez você tenha tomado decisões buscando a Deus de forma errada até, encurtando caminhos. Ou talvez você na verdade quer tomar decisões de um caminho perigoso, do qual você acha que você sabe o que você está fazendo. Assim como Saul. Saul achava que sabia o que estava fazendo. Saul tinha uma certa segurança de que ele poderia sacrificar animais no lugar de Samuel. Saul achou que poderia consultar uma médium e que nada lhe iria acontecer. Portanto, irmãos, se você não tem tempo para Deus, para buscar a sua direção e a direção dele, uma hora essa fatura pode chegar. E Saul não se arrependeu. E eu te faço uma pergunta: arrependa-se hoje. Arrependa-se desse caminho e venha aos pés da cruz. Venha aos pés de Jesus, arrependido, mostrando uma necessidade para que você possa ser humilde e dependente de Deus para tomar as decisões da sua vida. Não seja como um Saul. O texto narrativo que a gente leu, ele não é normativo. O que eu quero dizer com isso? A narração apenas mostra o que a gente não deveria fazer neste caso. É claro que há textos narrativos que mostram o que a gente tem que fazer, portanto não é norma, mas é um apontamento doutrinário do que a gente não deve espelhar. Portanto, pense no exemplo de Saul. Será que é esse caminho que você quer percorrer? Saul é um exemplo exatamente do que a gente não deve fazer para tomar decisões na nossa vida. Hoje é dia de você se arrepender desse caminho de indecisão, de não buscar ao Senhor e de não consultar a sua presença, amém?